Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos, que Deus abençoe de maneira angelical e gloriosa. Queridos, eu quero aqui falar um pouco da cegueira espiritual. Você vai ver aqui à luz da Escritura o perigo ou o risco, espiritualmente falando, que é alguém estar na presença de Deus, mas espiritualmente os olhos estarem fechados. Peço alguns minutos da sua atenção e que você redobre sua atenção, porque infelizmente há muitas pessoas hoje na presença de Deus, só que muitas, estou dizendo muitas e não todas, há muitas que estão igualmente esse povo que a Escritura vai mencionar aqui. Profeta Amós, capítulo 4, versículo de número 4, o título fala exatamente a cegueira espiritual de Israel. Assim diz a palavra de Deus: vinde a Betel e transgredi, e a Gilgal e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos, e ofereceis sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias, e publicai-as, porque disso gostais, ó filho de Israel, disse o Senhor, Deus dos exércitos. Queridos irmãos, percebe aqui que o autor ele está aqui nos chamando a atenção, porque ele menciona que um povo o qual ele diz que o Todo-Poderoso, ao passar em Betel, ali havia transgressão. Passou, desceu a Gilgal, a transgressão era maior ainda. E o que é pior, esse povo aqui que estão transgredindo é um povo que diz a Escritura que é um povo dizimista, é um povo ofertante, é um povo que sacrificava ao Todo-Poderoso, era um povo que adorava o louvor levedado ou o de coração contaminado, que Deus não aceitava, como acontece hoje com muitos. Mas aos olhos desse povo era como se ele estivesse certo, porque espiritualmente estava cego, como diz o título da mensagem. Veja que esse povo, por um lado, acertava, mas por outro lado, estragava tudo. Era um povo que o esforço que fazia por um lado, por outro lado, colocava tudo a perder. Assim como era essa geração aqui, ó. Tem muita gente nos dias de hoje que até vai à igreja, vai ao monte, jejua, ora, dá o dízimo, ou dá uma oferta, sacrifica a Deus, ou adora, embora nos dias de hoje o sacrifício já não é mais permitido, porque diz lá no livro de Hebreus, Novo Testamento, que o sacrifício de Cristo é eficaz e para sempre. Mas faz tudo semelhante ao que a geração do passado fez, mas por outro lado transgride a palavra, desobedece em algumas coisas. E eu vou lhe dizer, a Escritura diz que se alguém obedecer 9 mandamentos e transgredir apenas um dos 10, os 9 que você obedeceu foi tudo em vão. Ou você anda na linha com Deus, como disse Davi certa vez, quando ele disse: observa os teus mandamentos para que se cumpra a risca. Se alguém, senhoras e senhores que me ouvem, independente de quem seja, isso aqui é uma mensagem pastoral para quem quer ter vida com Deus. Independente se é um pregador, uma pregadora, um diácono, um obreiro, um bispo, um membro, não importa. Se alguém está na presença de Deus e está andando errado, você está sendo apenas mais um. Se alguém está na presença de Deus e está andando errado, você vai colocar tudo a perder, como foi esse povo aqui, ó. Esse povo aqui, por um lado, estava acertando, mas por outro lado estava colocando tudo a perder, estava estragando tudo. Veja, ainda no versículo 4 ele diz: trazeis vossos sacrifícios pela manhã, de 3 em 3 dias os vossos dízimos. Ou seja, a cada manhã o povo sacrificava a Deus, a cada 3 dias trazia os dízimos. No versículo 5, oferecia sacrifício de louvores que é levedado, ou seja, o louvor também era em vão, e apregoai as ofertas voluntárias, e publicai, porque disso gostais, ó filho de Israel. Veja que era um povo que trazia o dízimo a cada 3 dias, todas as manhãs sacrificava a Deus, adorava e era um ofertante, mas era tudo em vão, era tudo à toa,
Porque embora, como diz aqui a palavra, dizimava, ofertava, sacrificava e adorava. Dizimava, ofertava, sacrificava e adorava. Mas por outro lado transgredia. Espiritualmente estavam cegos, como diz aqui o título da mensagem. Mas eles achavam que estava certo. E aí Deus começou a cortar algumas coisas. Quando Deus começou a cortar algumas coisas, esse povo ficou de um lado para outro, buscando em homens socorro. Quantas pessoas que estão me ouvindo agora estão assim, de um lado para outro, por igreja para outra. Alguém diz assim: tem milagre na Universal, corre para a Universal. Tem milagre na Mundial, corre para a Mundial. Aí na Assembleia, corre para a Assembleia. Aí na Quadrangular, corre para a Quadrangular. Aí no Ministério Semente da Fé. Aí na Pentecostal. Ei, para de ir atrás de homem. Deus está procurando quem obedeça a sua palavra, e não quem fica procurando homens. Até quando, senhoras e senhores? Não é a placa que vai entrar no céu não, viu, irmão? Lembra? Quando Samuel repreendeu Saul, é melhor obedecer de que sacrificar. Tem gente que fica de um lado para outro, buscando seus interesses, em vez de obedecer o Todo-Poderoso. Esse povo aqui, repito, dizimava, ofertava, sacrificava e adorava. Mas era tudo em vão, tudo à toa, porque se acertavam por um lado, por outro lado transgredia a palavra de Deus, espiritualmente estavam cegos. Então as coisas as quais por um lado eles acertavam, por outro lado colocava tudo a perder. É como uma pessoa que não quer obedecer, que é dura de coração, vai na igreja, até vai, mas anda como bem quer, anda na dureza do coração, não aceita disciplina. E quando Deus usa o pastor para chamar a atenção, fica bicudo, fecha a cara, se afasta da igreja. Todos aqueles que fazem isso, você vai ver o que a dureza de coração vai fazer com esses. Se tem alguém me ouvindo que é duro de coração, te prepara, viu, irmão? Ô irmã, se tu é duro de coração, quando Deus te chamar para colocar as cartas na mesa, a tua dívida pode ser muito mais alta do que você imagina. Cuidado! Se você tem um pastor que chama a atenção, que repreende, agradeça. Em vez de ficar birrento, birrenta, bicudo, fecha a cara, que é o que muitos fazem, vira as costas. Pessoas duras de coração que não aceita ser repreendido, não aceita ser disciplinado, não aceita a palavra original só porque ela corta para o bem da própria pessoa. Tem gente que é duro de coração. Esse povo aqui, dizimava, ofertava, sacrificava e adorava, mas por outro lado transgredia. Era um povo que espiritualmente estava cego, andava todo errado. Onde acertava por um lado, errava por outro, colocava tudo a perder. Vê se não é o que muitos estão fazendo. A pessoa que anda na vaidade, a pessoa que anda em meia mentira, em meia infidelidade, em meia dureza de coração, em meia desobediência, a pessoa que não quer ser submissa à palavra, a pessoa que acha que já sabe, não tem nenhum temor a Deus, a pessoa que quando é chamada a atenção repreendido, vira as costas, alguns até da igreja saem. Esse povo aqui vai perder tudo, por causa da dureza de coração. Olha o versículo 6, também vos deixei de dentes limpos, e em todas as vossas cidades com falta de pão, em todos os vossos lugares, contudo não vos converteste a mim, diz o Senhor. Veja, por conta da transgressão desse povo, embora ele, repito, dizimava, ofertava, sacrificava e adorava, mas como transgredia por outro lado, por estarem cegos espiritualmente, Deus deixou sem pão em todas as cidades. Deus reteve a chuva, deixou o povo sem colheita, como sinal de que mesmo eles dizimando, ofertando, sacrificando e adorando, estava errado. Quantas pessoas estão pregando, mas estão andando todo errado? Quantas pessoas estão adorando no altar, mas estão andando todo errado? O louvor levedado, como diz aqui atrás. O louvor de coração sujo, Deus não aceita não, viu, irmão? O louvor de coração contaminado fede, em vez de cheirar diante de Deus, fede.
Deus não ouve, Deus não aceita, Deus não recebe. É como um pregador que tem o coração sujo carregando demônios no coração. Deus não aceita, está no altar, as pessoas estão aplaudindo, mas não é Deus que está usando, está debaixo do pecado. Deus não aceita coisa nenhuma. Dizimando, ofertando, sacrificando e adorando, mas está transgredindo a palavra. Espiritualmente está cego, Deus não aceita. Deus não aceita. Como disse aqui atrás, o louvor levedado, quer dizer, de coração sujo. Você acha mais que Deus aceita a sujeira? Deus não aceita não, Deus é santo, irmão. Além disso, retive de vós a chuva 3 meses, ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas o outro que ficou sem chuva, secou-se. Andaram 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo não vos converteste a mim, diz o Senhor. Veja, um povo dizimista, um povo ofertante, um povo que sacrificava, um povo que adorava, mas não era convertido. Contudo não se converteram a mim, diz o Senhor. A pessoa dura de coração, desobediente, que não é submisso, às vezes está até dentro da igreja, às vezes até um dizimista, um ofertante, às vezes até vai ao monte, às vezes até jejua, às vezes até ora, mas se você não é convertido, está sendo tudo em vão o que você está fazendo. Se está transgredindo a palavra de alguma coisa, está sendo tudo à toa o esforço de alguns. Repito, seja membro, pregador, diácono, bispo, pastor, obreiro, diaconisa, missionária, pastora, apóstolo, pode ser quem for. Se tiver transgredindo a palavra, tudo o que está fazendo está sendo em vão, está sendo à toa. Tudo à toa. Dizimava, ofertava, sacrificava e adorava, mas estava transgredindo a palavra, espiritualmente estavam cegos. E aí Deus começou a cortar algumas coisas. Deus começou a cortar os recursos, e não entendiam nada, ficava de um lado para outro. Uns tinham colheita e outros não. Aqueles que obedeciam tinham colheita, os que não estavam obedecendo ficaram sem. Quem obedecia, Deus dava chuva na terra dos mesmos. Os desobedientes ficaram sem chuva. Deus reteve o pão, não tiveram colheita, nem por isso se arrependeram. Não era convertido. Aparentemente acertava por um lado, mas por outro lado errava. Vê como tem tantas pessoas que estão me ouvindo agora, muitas, não estou dizendo todas, repito, mas tem muitas que estão me ouvindo, que estão comendo o pão que o diabo amassou, está sofrendo feito subaco de aleijado, está perecendo, o adversário está amassando de todas as formas, o adversário de todas as formas está tornando alguns escravos, está judiando, está batendo sem dó, sem pena e sem misericórdia. Por que será que o adversário está batendo em muitas pessoas sem misericórdia nenhuma? São pessoas que até estão na presença de Deus, mas são pessoas que são duras de coração, pessoas que não se arrependem, por conta da dureza de coração, está transgredindo a palavra, espiritualmente estão cegos, precisa se arrepender, converter-se e se entregar totalmente a Cristo. Repito, pode estar fazendo tudo certo por um lado, mas se por outro lado desobedece, está transgredindo a palavra. A parte que alguém está acertando, se estiver errando por outra, está sendo tudo em vão, está sendo tudo à toa. A pessoa vaidosa, a pessoa que mente, a pessoa que veste curto, a pessoa que usa a Bíblia para tirar dinheiro, a pessoa que aceita tudo dentro da igreja, como falou aqui atrás, o louvor levedado, no versículo de número 5, e ofereceis sacrifício de louvores do que é levedado. A pessoa que está adorando de coração sujo, é tudo à toa, é tudo em vão, Deus não recebe, Deus não aceita, seja pregação, seja adoração. Se for alguém de coração sujo, é a carne falando, Deus não aceita coisa nenhuma. Levedado quer dizer sujo, coração imundo, coração podre, pode estar agradando as pessoas, mas está fedendo diante de Deus. Então você que está me ouvindo, reveja seus conceitos, e alguns que estão me ouvindo agora vai entender por que Deus tem cortado algumas coisas. Versículo 12 para finalizar diz assim: portanto assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Está preparado para encontrares o Todo-Poderoso? Pense nisso, tá bom, queridos? Por isso que Deus corta algumas coisas da vida de alguns, porque muitas vezes é pessoas que estão na presença de Deus, mas transgredindo a palavra, e aí Deus vai lá e corta como um sinal de que algo está errado, e a pessoa tem que mudar para o próprio bem.
Mudar para que Deus volte a abençoar de novo, para que as coisas voltem a acontecer de novo. Mudar para que as coisas andem para frente, não fique parado no tempo nem volte para trás, mas tem que ir para frente, não ficar parado no tempo. Tá bom? Pense nisso. Vou ficando por aqui. Deus abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.